Hola chicos, bienvenidos a más una clase de español. Soy la profesora Elisiane e juntos vamos a estudar um pouquinho mais, bien? Antes de começarmos, né, vamos lembrar dos nossos recadinhos, os nossos avisos de sempre. Você que faz a sua atividade pelo Classroom, não deixe de fazê-la, de realizar as atividades obrigatórias após a aula, para assim garantir a sua presença na aula e também para que o teu professor possa ter acesso e acompanhar o seu desempenho. Você que faz as atividades e entrega no seu colégio, continue entregando de acordo com o cronograma que foi passado para você. Bien? Vamos nos recordar do que foi visto na aula passada? A ver, então, em la clase passada, teníamos o título "Que hay detrás de la etiqueta?", né? Nós tínhamos esse título, o que existe por trás da etiqueta, e foram discutidas essas questões a respeito disso. Os gêneros textuais foram o artigo de opinião e charge, o linguístico discursivo, ações no presente do indicativo e o léxico relacionado à temática. Na aula de hoje, nós temos o título "El consumismo nos consume?", o consumismo nos consome. Vamos falar um pouquinho a respeito de consumo, continuando assim, né, e já linkando um pouquinho no tema da aula anterior. O gênero textual que nós vamos utilizar nesta aula é notícia. O linguístico discursivo, vamos ver alguns operadores opinativos e argumentativos, tá? Palavras utilizadas para expressar opinião. E vamos ver algumas palavras que vão aparecer no decorrer da nossa aula relacionadas à temática. Bien? Então, temos essa imagem para pensarmos um pouquinho. Reflexiona. Que tema darias para esta imagem? É uma imagem bonita, nos chama bastante atenção. Com certeza você está pensando aí em compras, uma coisa gostosa, né? Até provoca já um desejo de comprar. Essa época do ano, inclusive, em que nós estamos com a proximidade do Natal, já começamos a pensar em compras, em presentear. Você já pensou em todas essas datas que existem? Dia das Mães, dia dos Pais, dia das Crianças, Natal, Dia do Amigo, né? Por que será que todas essas datas existem? Quem criou? Qual será que é o objetivo principal disso tudo hoje, né? Nos nossos dias de hoje? Será que tudo isso provoca um pouquinho o consumo? Ajuda, influencia? Com certeza, nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Você pode ter lembrado dessa imagem, ela é de um filme, de uma película, né? Retrata o personagem principal, a protagonista da película Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Eu procurei esse filme em espanhol, não encontrei, mas assisti em português e é muito engraçado. E, ao mesmo tempo, ele trata dessa questão do consumismo com muita verdade, com muita seriedade, apesar de ser um filme de comédia, certo? Então, vamos ler agora o fragmento de uma notícia. Em el mundo capitalista en el que vivimos, hay una costumbre o necesidad creada de adquirir productos con el fin de mantener un estatus, por estar a la moda, por tener más o porque en el spot de la televisión se utilizan colores e imágenes que llaman la atención. Este es el mundo del consumismo, donde las marcas se apoderan del mercado joven, del cual no estás exento. Então, temos aqui, né, a definição da palavra status e spot. Status, posição favorável em la sociedade, prestígio, e spot de televisão, que le conoce como comerciales de televisão. Bien? Então, aqui nessa parte que nós lemos, fala sobre isso, sobre o status, sobre essa imagem, né, que a forma como você está vestido, como você aparenta ser para as pessoas, influencia aí nas relações, chamam a atenção. Será que isso realmente influencia, essa imagem que você provoca, influencia no que as pessoas pensam a respeito de você? Será que a forma como você é visto, essa imagem que você passa e transmite, ela influencia no que você realmente é?
que existe uma grande diferença entre o que você parece ser e o que realmente você é, os seus valores, né, os princípios que você possui. Vamos adelante. Então, temos a atividade 1. El fragmento de la noticia anterior retrata la cuestión del consumismo y de la imposición de las marcas en el mundo actual. En la parte que dice que hay una costumbre, que existe costume ou necessidade creada de adquirir produtos com o fim de manter status. Esta necessidade é criada por quem? Então, esse trecho diz que existe uma necessidade que é criada, uma necessidade de adquirir produtos. É criada por quem? Eu quero que você pense a respeito disso, foi falado um pouquinho ali no texto. Você pode responder e já voltamos para conferir aí a resposta. Muy bien. A ver, entonces, nuestra respuesta. Esta necesidade é criada por quem? Essa necessidade de comprar, de consumir, é criada principalmente por la publicidade. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de publicidade. Qual é a definição de publicidade? A publicidade é a comunicação criada para persuadir. Então, é uma forma de comunicação que tem como principal objetivo convencer alguém, não somente a comprar um produto, mas também convencer, tentar passar uma ideia. Bien? Então, a publicidade exerce uma enorme influência em nossas vidas. Uma grande maioria de anúncios nos mostra uns modelos a imitar, ya sean personajes o ambientes correspondientes a clases sociales ricas y poderosas, creando estereotipos y modelos de socialización. La publicidad es una herramienta moderna de promoción para aumentar las ventas. Básicamente trabaja creando nuevas necesidades em los ou em las consumidoras. Bien? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito dessa questão, dessa seriedade que existe em criar-se uma necessidade para que a pessoa adquira bens de consumo que, na verdade, ela não precisa, não são essenciais, mas por modelos que são passados, por coisas que são vistas na TV, ela acaba acreditando que ela precisa daquilo para ser feliz, para ser aceita, para parecer bem. Adelante. Utiliza mecanismo de manipulação visual e psicológica para generar novos desejos. La publicidad condiciona enormemente nuestros hábitos de consumo y nuestras opciones. Cuando elegimos un producto, motos, vacaciones, uma viagem de férias, roupa, comidas e bebidas, todos queremos ter a chispa de la vida. A chispa é o melhor, aquele ápice da vida. Os vaqueiros mais originais, as calças jeans mais originais, de marca, el coche mais chulo significa legal, la roupa mais guay, mais legal, mais na moda. Los anuncios necesitan construir una necesidad social que nosotros de forma inmediata y irreflexiva reconocemos y deseemos como propias. Entonces, acá
Na parte final fala que os anúncios, eles constroem essa necessidade social que nós, né, de uma forma imediata e reflexiva, quer dizer o quê? Que não se para refletir, para pensar se realmente é o momento de comprar, se realmente é necessário comprar. Então não se pensa, é uma coisa imediata, é um desejo que se cria, a pessoa vai lá e compra, consome. Temos agora a atividade 2. Vamos para a atividade 2. Sobre a publicidade, señala a alternativa correcta. A. É um gênero textual utilizado para promover uma marca, produto, serviço ou ideia. B. Com um linguagem não persuasivo, que não utiliza o convencimento, o anúncio ajuda a convencer ao consumidor de realizar uma ação que pode ser comprar um produto ou contratar um serviço. C. Nunca utiliza mecanismos de manipulação psicológica para generar novos desejos. Então, assinale aí apenas a alternativa correta e nós já corrigimos esta questão. Bien, chicos, vamos a corregir entonces. Entonces, la alternativa correcta es la A. Es un género textual utilizado para promover uma marca, produto, serviço ou ideia. Né? Na B, por que a B não está correta? Porque diz assim que utiliza uma linguagem não persuasiva. Pelo contrário, né? Utiliza uma linguagem totalmente de convencimento, persuasiva. E a C diz que nunca utiliza mecanismos de manipulação, sendo que nós vimos no texto que sim, que utiliza esses mecanismos de manipulação. A ver, continuando sobre a publicidade. Bombardeados por publicidade. Según las estimaciones, la inversión en publicidad móvil será en 2020 de 240 millones de dólares, lo que supondrá un crecimiento de 26% frente a cómo se cerró, como terminó 2019, con una inversión en publicidad de 190 millones de dólares. Então, a gente vê aí que as estatísticas mostram que de 2019 para 2020 houve um aumento de 26% de investimento em publicidade. O que isso ocasiona? Será que isso influencia na maneira como as pessoas vêm consumindo ou na quantidade, né, de consumo? Atividade 3. Sobre o crescimento de 26% de inversión em publicidade móvel em 2020, señala o B para verdadeiro, o F para falso. Então, aqui quando fala em publicidade móvel, está falando por celular, né? Quando você está aí com o seu celular, vai aparecendo aí vários anúncios publicitários. Você vai marcar V para verdadeiro, F para falso. A. O consumo tende a aumentar? Né, com mais publicidade, com esse aumento de publicidade nos celulares, será que aumenta o consumo? O consumo tende a diminuir, será que diminui? Esse aumento em la publicidade não influi em nada, você acha que não vai influenciar? Essas ações influem diretamente para manter o comportamento consumista? Ou E, os inconvenientes de ver um anúncio indeseado podem aumentar, será que aumenta? Né? Esses anúncios que você nem tem interesse em ver, mas você acaba sendo obrigado a ler e a ter que ficar ali pulando. Um momentinho aí para você responder e nós já voltamos para conferir a resposta, bien?
Listo? Vamos a corrigir. Entonces, en la A, el consumismo tiende a aumentar? Sim, verdadeiro, né? Com o aumento de publicidade, a tendência é esta. B, el consumismo tiende a disminuir? Falso. C, esse aumento em la publicidade não influi em nada? É falso. Essas ações influem diretamente para manter o comportamento consumista? Verdadeiro. E em la E, os inconvenientes de ver um anúncio indeseado podem aumentar? Sim, é verdadeiro. Opiniões sobre o consumismo. Vamos ver algumas opiniões a respeito desse tema? A primeira que temos aqui. Creo que o consumo é o motor que mueve a economia. Então, essa opinião aqui diz assim, eu acredito que o consumo é o que move, né, a economia. Se a pessoa não compra, não consome, não gasta o dinheiro, né, como que a economia vai girar? Como que as coisas vão acontecer? No outro aqui, me parece que as coisas duravam muito mais em el passado. Hoje em dia manda a filosofia de usar e tirar. Outra opinião aí, realmente, de fato, antigamente as coisas duravam muito mais tempo. Hoje em dia elas têm uma durabilidade menor. E o terceiro aqui, temos essa imagem bem interessante. Ela está pensando, me lo llevo? Será que eu compro? Rebarras 50%, né? Os vestidos aí estão com desconto de 50% e ela se sente tentada em levar. Mas observe que ela está vestida com um modelo igual e da mesma cor. E a opinião, a meu entender, compramos muitas mais coisas de las que necessitamos. Você concorda com isso? Será que isso acontece com você? A ver, para pedir uma opinião, que palavras nós podemos utilizar para pedir uma opinião? Que pensas? Que crees? Opinas de? Que te parece a ti? E tu, como lo ves? Qual é tua opinião? Qual é tu ponto de vista? E para expressar uma opinião, para você dar a sua opinião a respeito de um assunto, de um tema, vamos utilizar essas expressões. Creo que, pienso que, opino que, encuentro que, considero que, para mim, em minha opinião, me parece que, a mi entender, desde mi ponto de vista, a mi parecer, a mi modo de ver, a mi juízo. Então, temos estas expressões. Agora, a respeito dessas expressões utilizadas para dar opiniões, para pedir opinião. Haz um círculo em las expressões utilizadas para emitir opinião. A mi modo de ver, la publicidad crea necesidades artificiales en las personas para venderles productos. B. Creo que sin consumo no habría fuentes de trabajo. Y en la C, para mí es posible vivir con mucho menos cosas de las que se cree. Então, circule aí as expressões utilizadas aí para emitir uma opinião e logo nós voltamos para corrigir. Muy bien, listo, vamos corrigir. Entonces, en la A mi modo de ver es la expressão acá, né, a expressão que temos aqui, utilizada para expressar uma opinião. Em la B, creo que sin consumo não habría fuentes de trabalho. Creo que é a nossa expressão aqui, utilizada para emitir uma opinião. E em la C,
para mí es posible vivir com muito menos coisas de las que se cree. Para mí, né, a parte que você deveria assinalar, circular, porque é onde se expressa uma opinião. Vamos a nuestro quiz, entonces, chicos. Observa la imagen y elige la opción que mejor describe el estado de ánimo del hombre. Qual que é o estado de ânimo, né? Observando a imagem, parece que ele está como? A, parece satisfecho. Ou B, parece insatisfecho. Ou em la C, parece feliz, tá? Señala una de las opciones. En la 2, marca la alternativa usada para saber la opinión de una persona. Estoy de acuerdo contigo. En la B, ¿qué piensas sobre la publicidad? Y en la C, en mi opinión, la publicidad es fundamental en la vida de las personas. Um tempinho para você pensar e responder e nós já voltamos para corrigir. A ver, entonces, ¿cómo se quedó? Bien, el hombre que tenemos acá en la imagen parece insatisfecho, né? Todas essas coisas que ele foi comprando e acumulando aí, trouxeram, será, satisfação? Trouxeram a verdadeira alegria para ele? Parece que não. E em la 2, la alternativa usada para saber la opinión de una persona es la B. ¿Qué piensas sobre la publicidad? Una pregunta. Bien, chicos, tenemos acá, para terminar nuestra clase, el consumo te consume. El consumismo tiene una fuerte raíz en la publicidad masiva y en la oferta bombardeante que nos crea falsas necessidades. A gente comentou um pouquinho a respeito disso, né, durante a nossa aula, sobre essa falsa necessidade que é criada em nós de consumo. Então, eu, né, digo a vocês nesse término de aula que fiquem atentos, pensem antes de fazer qualquer compra, se realmente você precisa, se realmente você tem esse recurso para adquirir isso, bien? E assim você vai ser mais feliz. Que hemos estudado hoje, então, chicos? Hoje nós vimos essa questão do consumo, do consumismo, né, desse excesso em comprar, dessa falta de reflexão, dessa falta de pensar antes de fazer uma compra. E também vimos essas palavras utilizadas para expressar, para perguntar opiniões. Bien, chicos? Muchas gracias por su atención y hasta luego.